Caibar Chutel. Gênese da Alma, primeira edição, 1924. Breve explicação. O único intuito deste livro é demonstrar, com bases sólidas, fatos verificados e verificáveis, e, com argumentos irrefutáveis, a imortalidade da alma e, portanto, a vida eterna. E para que conseguíssemos aproximar-nos tanto quanto possível dessa verdade, patente hoje aos olhos de todos, era nosso dever traçar as linhas gerais da evolução, a começar do ponto em que se nos mostra o princípio anímico, embora em seu período embrionário. Nesta obra, como nas demais que temos dado à publicidade, nos esforçamos em expor com clareza a doutrina que propagamos, e que, como o leitor há de ter notado, não é uma doutrina pessoal, mas, sim, um conjunto de ensinamentos transmitidos pelos Espíritos da Verdade, apóstolos da nova revelação prometida pelo maior dos enviados, Jesus Cristo, ensinos estes que não são impostos como crença cega, sem estudo e sem exame, mas entregues a todos os espíritos de boa vontade, a todas as almas que conseguiram libertar-se dos dogmas do farisaísmo científico e religioso, que se dispuserem a adotar os métodos indutivos de uma ciência positiva, para chegarem ao conhecimento da verdade em sua brilhante pureza. Temos adotado em nossos escritos o trabalho de síntese, talvez mais difícil do que se deliberássemos fazer largas e longas tiradas. Com este alvitre procuramos poupar, ao leitor, enfadonhas e fastidiosas dissertações que, as mais das vezes, obscurecem os princípios que queremos ver elucidados. E não nos temos arrependido de tal deliberação, razão por que mantemo-la neste livrinho, em que reunimos nossos ditames em poucas páginas, evitando redundâncias que só serviriam para fazer volume. O Divino Mestre, ensinando seus discípulos a orar, disse-lhes que não seria, pelo muito falar que seriam ouvidos por Deus, assim também não seremos compreendidos pelos homens pela quantidade de palavras, mas sim pela sua qualidade. Isso não significa que tenhamos a presunção de haver feito obra completa, mas a consciência nos diz que fizemos obra útil. Se este nosso livrinho conseguir, como um bom Cicerone, levar o estudante ao areópago desses grandes benfeitores da humanidade, teremos recebido o salário do nosso trabalho. 1. Nos degraus da evolução. O orgulho humano cavou um abismo intransponível entre o reino nominal e o reino animal. A falta de estudo, de observação, de meditação, em uma palavra, a ignorância presunçosa permitiu o destaque do homem, classificando-o como um ser à parte na criação. A velha legenda bíblica, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tomada à letra, não podia deixar de concorrer exuberantemente para a desclassificação dos animais da ordem hierárquica que prende todas as almas, sem solução de continuidade, sem lacunas apreciáveis. A escala animal, situado num dos reinos da natureza, não pode deixar de obedecer às irrevogáveis leis de Deus, que se verificam em toda a criação, desde o grão de areia soprado pelo vento dos desertos, ao mais fulgurante sol que se agita e caminha com extraordinária velocidade nos desertos do espaço, em demanda das grandes constelações, atraído pela força de gravitação. Na natureza tudo se encadeia, tudo se liga, é uma corrente infinita em que todas as coisas e todos os seres, presos pelos mesmos elos, tendem sempre para um estado melhor, tudo temporal vão progresso, a evolução para a perfeição. Só Deus, ó Supremo Criador de todas as coisas, é a perfeição infinita, a luz misteriosa e eterna, a fonte de toda a sabedoria e de toda a vida. Não há santo, nem sábio, por maior que seja, que não esteja caminhando para estágios de maior perfeição, assim como não há ente animado, por mais insignificante que pareça, por mais microscópico que seja, que não esteja submetido à lei da evolução, decretada pelos desígnios divinos. Tudo caminha pela grande estrada da vida rumo ao ápice da montanha, do progresso humano, realizado para exercitar passos de maior ascensão pelos degraus da intermine escadaria da espiritualidade, onde, em cada andar, todos recebem nova previsão de experiências para o prosseguimento da eterna viagem, na qual conquistam, cada vez, mais conhecimentos e, portanto,
gozam de maior soma da felicidade que engrandece as suas individualidades. Quanto mais alto se coloca o ser, mais amplos são os horizontes que descortina, mais penetrante é sua vista, mais lúcida a sua inteligência, maior o seu amor, maior a sua liberdade. Em vez de diminuir, cresce, em vez de perder a individualidade, aumenta-a, sua razão ilumina-se e os generosos sentimentos que lhe assinalam a existência são forças de que ele se serve ao serviço do bem e do belo, para a glorificação da imortalidade, de que se constitui paradigma. 2. As religiões sacerdotais, os animais e a metempsicose, a providência divina. As religiões parasitárias têm negado com a maior desfaçatez a alma aos animais. Fascinados pela vida material e seu bem-estar, que visam a usufruir, cerceados pelo dogma execrando que condena o raciocínio, oblitera a consciência e impõe a fé passiva, os sacerdotes, presos às suas doutrinas restritas, trabalham para manter a ignorância do povo, negando-lhe o direito de pesquisa e livre exame, condição indispensável para a conquista dos conhecimentos que acionam a evolução espiritual. Daí o desprezo pelos animais, os maus tratos aos mesmos infligidos, em completo desacordo com as leis do amor e da caridade, atrás das quais se escondem os ministros e confessores para tirarem delas os proventos materiais. E se é verdade que a caridade tem conseguido fazer alguma coisa pelos pobres animais, muito mais tem concorrido às metempsicose dos antigos que ensinava a volta ao corpo de um animal da alma do homem mau, para pagar o capital e juros das dívidas contraídas pelos seus desvarios. Só o terror de sofrimentos presentes e futuros consegue sofrear as índoles más, o que até faz suspeitar da natureza humana de homens em quem existe a centelha da luz imperecível. Mas não era só a metempsicose, as lendas antigas, que passavam de boca em boca e dizendo do sofrimento que esperava aos que maltratavam os animais, essas histórias cheias de alegorias, em que se destacavam as almas forçadas a impetrar a intervenção das almas dos animais, também muito concorreram para que fossem diminuídos, em certo tempo, os suplícios por que têm passado os nossos irmãos inferiores. Entretanto, a providência não tem descurado do bem-estar dos animais, que, se de um lado tem de passar pela escola do trabalho e pelo cadinho do sofrimento, como gênero humano, para desenvolverem as suas aptidões, de outro lado tem os mesmos direitos que temos do descanso e do bom trato. Desde os peixes que vivem no mar e os pássaros que trinam melodiosos cantos nos arvoredos, até o leão das selvas e o gorila que habitam os bravios sertões da África, a previdência proporciona meios de vida, para todos faz levantar o seu sol, para todos faz descer as suas chuvas, aos peixes dá os rochedos como aconchego, às aves dá os ramos das árvores, o feno dos campos para seus ninhos, aos demais, as frondosas matas e as cavernas para a habitação. Olhai as aves do céu, diz o mestre ensinando a fé e o amor aos seus discípulos, não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros e o vosso Pai Celestial as alimenta. 3. As tábuas do Sinai, ensinos escriturísticos, a justiça de Deus. Quando, no Sinai, explodiu o verbo divino e apareceram as tábuas da lei com os mandamentos do Decálogo, o Senhor impôs ao homem, como um dos seus sagrados preceitos, a proteção aos animais, aos quais devemos proporcionar o descanso no sétimo dia, conforme se nos depara em Êxodo 20, 10, não farás nenhuma obra no sábado, 7. Dia, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem tua besta, nem o teu estrangeiro que está dentro de tuas portas. Quando o Senhor anunciou o dilúvio a Noé, e ordenou-lhe a construção da arca, mandou-lhe também que recolhesse todos os animais, como se verifica em Gênesis 7, 1-3. E para que teria o Senhor criado os animais, se neles não existisse uma alma imortal, imperfeita mas perfectível, dotada, portanto, dos atributos essenciais para a conquista da felicidade na senda da evolução? Que Deus é esse que cria seres que sentem e que amam, em quem se verificam os mesmos 5 sentidos que caracterizam o bípede humano,
fá-los passar por uma série longa de sofrimentos e por fim aniquila-os para sempre, extingue-os na noite tenebrosa da morte. Onde está a justiça, a equidade, a caridade, a sabedoria do Criador, dando a vida a seres inferiores que, não obstante, irradiam inteligência, demonstram perfectibilidade, externam sentimentos afetivos, fisicamente mantêm-se como nos mantemos, suscetíveis ao amor e ao ódio, sentem, sofrem, choram, e não se lhes permite gozar o mérito do seu trabalho, as recompensas dos seus gemidos, os resultados do seu amor, a luz dos seus conhecimentos, a imortalidade da sua vida. Como poderemos nós, criaturas imperfeitas, amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma um Deus que se compraz no mal, que vive da injustiça, que não ama suas criaturas? Não, esse Deus tirano, esse Pai que cria filhos para os devorar, não é o Deus sábio, o Deus bom em quem Jesus e o Espiritismo nos mandam crer. 4. Alvorada espiritual, princípios espíritas. Graças ao Espiritismo, revelação que Deus nos envia pelos espíritos superiores, já começa o homem a viver não só de pão, mas também dos conhecimentos que vai adquirindo e com os quais se vai engrandecendo para a conquista do ideal. A luta pela vida já não impede ao homem o estudo da criação, o brilho do ouro já não lhe ofusca as vistas com a mesma intensidade, e a natureza, com toda a sua magnificência atrai a alma para o bem e para o belo, que se desdobram por todo o infinito. A vida, em luta de séculos contra a morte, começa a ver o seu triunfo, e, daqui a pouco tempo, a morte, na memorável frase do Doutor dos Gentios, será tragada na vitória, marcando uma nova era de luz e de verdade para toda a humanidade. A filosofia dos espíritos, que tem por ponto de apoio a alma, com os fatos irrefragáveis por ela provocados e constatados em todos os pontos do globo, não podia descurar a solução do problema anímico, ansiosamente esperada pelos homens livres de preconceito, e tão malfadada pelo espírito de seita, esse terrível inimigo das grandes ideias que nos vem libertar da ignorância. Na verdade, o assunto é tão relevante, digno de tanta consideração, que logo no primeiro livro, o Livro dos Espíritos, as inteligências do alto resolveram abordá-lo com pena de mestre, deixando claro, patente, que os animais não são simples máquinas, que, se o instinto domina a maior parte deles, outros operam por vontade determinada, com inteligência, que eles têm uma linguagem para se advertirem e exprimirem as sensações que experimentam, que, embora limitada, eles têm liberdade de ação, que a alma dos animais sobrevive à morte do corpo, que ela segue uma lei progressiva, como a alma humana, que o princípio inteligente de que são dotados, tiram-no, como o homem, do elemento inteligente universal, finalmente, que esses animais passarão um dia, do reino animal, para o reino hominal, porque a alma do homem, no seu início, na sua infância, teve por origem uma série de existências que precedem o período que chamamos humanidade. No capitão 11, 592 a 610, o leitor encontrará explicado o problema que, sem solução, atravessou tantas gerações. É que da sua solução dependia o estudo claro e sucinto do porquê da vida, também atirado aos baratos do mistério, pelos cegos condutores de cegos de que falava Jesus no seu ensino parabólico. 5. Os cegos de espírito. É preciso que se tenha conquistado uma caridade quase ilimitada, para suportar com tranquilidade o ataque desleal, injusto e sistemático que contra o espiritismo movem os sacerdotes de Roma e do protestantismo. É preciso que se tenha pleno conhecimento dos preceitos cristãos que nos aproximam de Jesus, caridade para com aqueles que nos caluniam e injuriam, é preciso que se conheçam os mandamentos, ama os teus inimigos, faz o bem aos que te odeiam, bendize aos que te maldizem, ora pelos que te perseguem e caluniam, para que sejas filho do nosso Pai que está nos céus, que faz levantar o seu sol sobre os bons e maus e faz descer as suas chuvas sobre os justos e os injustos. De fato, é de admirar que haja criaturas humanas, dotadas de inteligência, que repudiem uma moral, uma filosofia tão pura como o do Espiritismo. Parece inacreditável que pessoas de grande responsabilidade perante Deus,
em vez de se dedicarem ao estudo dessa admirável doutrina, que vem ressuscitar o puro cristianismo, empreguem toda sua vida a difamá-la, a negá-la, a caluniá-la, como tem acontecido até aqui. Essas mesmas pessoas, quando nada mais têm que dizer contra a sublime filosofia que proclama, como nenhuma outra, o amor do Pai Celestial, com a mesma malevolência que a agridem, perguntam: que descoberta nos trouxe o Espiritismo, que novidade nos ensina ele, qual dos mistérios insondáveis foi por ele resolvido? Ainda mesmo que os ensinos dos espíritos não tivessem resolvido a habitabilidade de outros planetas, a diversidade de raças e condições, pela pluralidade das existências corpóreas, os fenômenos psíquicos, pela ação dos espíritos encarnados e desencarnados, só este problema da alma dos animais, que ele veio resolver, que nenhuma ciência, nenhuma religião nem sequer tentou estudar, só este seria o bastante para distingui-lo como uma revelação divina, que marca uma nova fase de progresso para o nosso planeta. Infelizmente, os que têm olhos não veem, os que têm ouvidos não ouvem. Melhor seria que nascessem cegos e surdos, pois assim é possível que em momentos de clarividência e clareaudição compreendessem a palavra de vida eterna. 6. Eunuco branco de dia, eunuco preto de noite. Na sua generalidade, o homem nasce, vive e morre sem se conhecer e sem conhecer o que existe no mundo. O ignorante volve os olhos para o que está em torno dele, e pensa que no mundo todo nada mais existe além do que a sua vista alcança, e se tem notícias de coisas novas, ou as vê como miragem, esses fenômenos passam por sua alma como sonha fugaz que na mesma hora se apaga. O sábio entronizado na sua sabedoria, como o rei em palácio, só trata da sua alta individualidade, para quem faz convergir todas as atenções. E assim anda o mundo. Vêem secos, mudos, aleijados, esfarrapados, vêem videntes, ricos, sábios bem ornados, pela mesma forma que vêem as estrelas do céu e as areias do mar, não lhes estudam os efeitos, não lhes procuram as causas. Existem bugres, cafres boçais, hotentotes. Existem homens que dificilmente se diferenciam dos gorilas. Existem quadrúmanos que são quase humanos. Que importa? Não faltando o pão e o pagode, havendo pasto para as paixões, campo para os vícios, é o que se quer. Saúde e dinheiro é o de que todos precisam. A lei é comer, vestir, desfrutar a vida o mais possível, tudo o que passa daí é banal, irrisório, indigno de cérebros bem formados e de uma sociedade culta como a sociedade atual. E assim deixam os homens o cenário do mundo, sem roupas, sem bagagem, entram na eternidade gelados pelo indiferentismo, apoucadas pela negação, e, entenebrecidos pela ignorância se debatem contra a luz que os ofusca, até que, exaustos, atraídos pela materialidade que constituiu seu tesouro na terra, voltam a habitar um novo e debilitado corpo, em que o fogo depurador das paixões cega-lhes os olhos, torce-lhes os membros para que, verdadeiros párias, descarreguem sobre essa mesma sociedade que as aplaudia e admirava, o peso dos seus sofrimentos, das suas misérias, da sua indigência. Aqueles que no mundo fecham os olhos à luz da verdade, e recusam o progresso que, semelhante à grande nau, lhes proporciona a viagem de instrução e lhes dá a grande soma de conhecimentos, só obterão a cura da sua cegueira no mundo, onde novamente lhes será facultado o ingresso para a viagem providencial. O homem precisa conhecer-se, saber quem é, de onde veio e para onde vai, para iniciar-se na moral cristã. O estudo da moral e da sabedoria lembra a população de uma ilha, que só pode chegar ao continente pelos meios proporcionados pela navegação, enquanto os rejeita, permanece no meio em que foi colocada. 7. O berço da alma. Donde viria o homem? Em que tempos nasceu, em que plagas, chorou pela primeira vez? Onde cresceu? Onde estudou? Onde aprendeu o que sabe? Vejo homens de fronte erguida para o alto, vejo outros curvados em busca dos tesouros da terra, vejo bons, vejo maus, uns inteligentes, outros estúpidos, uns santos, outros diabos, vejo sãos, vejo enfermos, bonitos e feios,
Pergunto-lhes de onde vieram, quem são e para onde vão, mas nenhum deles me responde. Mas eu sei que vieram de muito longe, porque trazem no seu físico os traços indeléveis da animalidade e sua alma reflete os instintos dos seres inferiores da criação. Por mais que o homem se mascare, por mais polido que se mostre, por mais superior que se diga, nunca enganará a visão penetrante do espírito, que sonda as profundezas da terra e esquadrinha os refolhos do coração. Se estudarmos com atenção a alma humana, e lhe remontarmos a origem, veremos o homem desaparecer da humanidade, e só poderemos encontrar novamente as suas pegadas, deixando o reino nominal e entrando no reino animal, infância espiritual de todos os sábios e ignorantes, de todos os ricos e pobres, de todos os bons e maus, de todos os grandes e pequenos que vagueiam neste mundo de Deus. Todos nós pagamos o nosso tributo ao reino inferior para chegarmos ao reino humano. Ninguém adquire, sem trabalho e sem esforços, certa soma de bem-estar, por menor que seja, nem certo grau de superioridade. A lei inexorável do destino, que nos leva para estados cada vez melhores, obriga-nos à luta, e a luta não se faz sem dores e sem trabalhos, que nos garantem o mérito das nossas ações. Será humilhação para os grandes gênios, o terem sido feitos informes nas entranhas maternas? Pergunta um elevado espírito numa mensagem que transmitiu para a colaboração de O Livro dos Espíritos. E nós com ele respondemos, não, se alguma coisa deve humilhar o homem é a sua inferioridade perante Deus, a sua incapacidade para sondar a profundeza dos seus desígnios e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. A alma não podia deixar de ter o seu começo, o seu nascimento, no reino animal, nos seres da criação, onde passou por todas as transformações indispensáveis ao seu progresso, onde evoluiu, chorando ali, trabalhando acolá, brincando além, para após essas alternativas de tristezas, de gemidos, de lutas e de alegrias, despontar na humanidade, onde mediante o seu progresso, mais esclarecida e dotada de outros atributos prepara o glorioso surto de gênio para a posse da vida na imortalidade. 8. Revendo o passado, todas as almas têm a mesma origem. Não é sem um sádio orgulho que admiro as florestas por onde passei, as lutas que enfrentei, as lágrimas que derramei. Não é sem pesar que conto o tempo que perdi na inércia, abrasado pelo fogo das paixões, mas, não é sem gratidão que me elevo ao Senhor, pedindo-lhe prêmios para aqueles que foram os guias da minha alma, os mestres da minha vida, o lenitivo nas minhas aflições. Cada corpo por que passei, como as contas de um colar presas pelo mesmo fio, entoa o cântico eterno com que louvo meu Criador, pelo amparo com que me cercou, pela vida que me concedeu. Todas as almas têm a mesma origem, e são destinadas ao mesmo fim. A todos o Supremo Senhor proporciona os mesmos meios de progresso, a mesma luz, o mesmo amor. O cão é sempre cão, como o asno é sempre asno, mas o espírito que anima aqueles corpos vem de longe e destina-se às esferas elevadas onde reina a felicidade. Tudo tem um alvo, e acreditar que Deus criou seres inteligentes sem futuro, seria blasfemar contra sua bondade e justiça. Estudai a inteligência e a reflexão do cão, o seu amor próprio, a sua linguagem, o amor pelo seu dono, os seus atos de verdadeiro heroísmo, e negai, se fordes capazes, que aquele corpo inferior encerra um espírito, uma alma que pensa, que sente, que quer e que não quer, que ama. Percorrei toda a escala zoológica, penetrai com espírito investigador todos os animais que formam os seres inferiores da criação e vereis ao lado do instinto que os movimenta, a inteligência desabrochando como prêmio dos seus sofrimentos. A revelação espírita soluciona o problema da alma do animal, ao mesmo tempo que esclarece a gênese da alma. Para estes estudos que vamos fazer, muito nos valeu a interessante obra A Evolução Anímica, de Gabriel Delany, obra que recomendamos à atenção dos leitores e que está de pleno acordo com o Livro dos Espíritos e a Gênese, de Allan Kardec, extraordinários missionários que enriqueceram a ciência com livros de real valor, não só para resolver a questão de que tratamos, como também para dar a conhecer a causa dos fenômenos em geral, da memória,
do inconsciente psíquico, do futuro das almas. Felizes os que aproveitaram o seu tempo, aproximando os lábios sequiosos da taça da revelação e beberem a água da sabedoria, para se esclarecerem e poderem ver o passado, apoderarem-se do presente e vislumbrarem o futuro que lhes acena com as magnificências da vida imortal. 9. Corpos humanos e animais. Que diferença existe entre o corpo dos animais e o dos homens? A forma exterior. Mas a forma exterior, mesmo entre os homens, apresenta enorme diversidade. Os tocos, de Cafa e Gurage, Abissínia, diz o missionário Kurapev, têm traços físicos que denotam uma grande inferioridade. Mesmo entre os homens civilizados a diferença de corpos é patente, uns pretos, outros brancos, uns peludos, outros sem pelos. Nos homens como nos animais, notam-se os mesmos órgãos, as mesmas funções e modos de nutrição, respiração, secreção, reprodução. Todos nascem, vivem e morrem nas mesmas condições. Não há na carne do homem, no seu sangue, nos seus ossos, um átomo diferente daqueles que se acham nos corpos dos animais. Todos, ao morrerem, restituem à terra o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, o azoto que se achavam combinados para os formar. Ninguém seria capaz de negar que os quites e os lataucas que habitam a África pertencem ao reino nominal. Entretanto, o explorador Baker afirma que eles se parecem mais com macacos que com homens. Darwin, depois de ter contemplado os fuegianos, escreveu: é difícil crer que são nossos semelhantes e habitam o mesmo planeta. Os Vedas, do Ceilão, apresentam tipos verdadeiramente bestiais. A conformação do seu crânio é como a do macaco, seu rosto é saliente e alongado como um focinho, seus dentes são projetados para diante, etc. Por que, pois, concedem alma ao homem e a negam aos animais? Naturalmente, aos chefes das religiões estacionárias não convém abordar assuntos desta natureza, que reclamam completa modificação da fé prescrita pelos papas e concílios, fé arbitrária que só sabe proclamar a existência de Deus para fazer do Supremo Criador um verdugo que se compraz no mal, que vive inconscientemente sem saber o que faz e sem fazer o que é de seu dever. Mas, graças às luzes com que o Espiritismo nos vem orientando, o Deus de bondade e de sabedoria anunciado por Jesus não tem relação alguma com o Deus Padre, esse fantasma execrando inventado pelo espírito sectário, por esse Satanás que se tem transformado em anjo de luz e deixa, por onde passa, os rastros de um fogo destruidor, de uma luz que queima e arde perpetuamente nas almas vis, feitas de orgulho e de egoísmo. Um período de trevas se extingue, uma era de luz saúda a terra, para que os homens despertem e compreendam que é chegado o sétimo dia em que Deus deve descansar nas nossas consciências. 10. Conhece-te a ti mesmo, surge et ambula. Homens de boa vontade. Deixai que os mortos cuidem de seus mortos. Levantai-vos e caminhai, vós todos que desejais a felicidade, acendei as vossas candeias e enchei-as de óleo, para que as trevas não vedem os vossos passos. Leitor, que dedicais a vossa atenção a estas singelas letras, não vos desdenhais ao lado da mulher de Ló, porque a fogo não poupará a nova Sodoma. Fugi dos altares onde se cultiva a idolatria. Fugi da ignorância onde impera o fanatismo. Caminhai em busca do ideal sagrado da verdade. O homem precisa saber de onde veio, qual é a sua origem, onde e quando nasceu. A lenda de Adão e Eva já fez o seu tempo. Hoje todos sabemos que os corpos não reproduzem mais que corpos, que os pais carnais não são pais dos espíritos. A diversidade de raças, de condições físicas e morais é uma flagrante contradição com o dogma que nos faz oriundos de um único casal. A ciência, em seus fatos inegáveis, tem protestado solenemente contra as concepções absurdas, ilógicas, inconsequentes da descendência de todos os homens do casal que habitou o paraíso. O véu do mistério que nos separa da verdade vai cair, e é preciso que caia, ainda que para tal nos seja preciso subir ao Capitólio, para, de um golpe, cortarmos o fio, já fino como o de uma teia de aranha, que mal o pode suster. Fugi, homens de boa vontade, para que o crepe negro não vos envolva.
Deixai que os zoelos, os papalvos, os fatos de saber, sejam cara ele cobertos, pois está escrito, ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Não desperdiceis o vosso precioso tempo incensando os dogmas dessas igrejas, jazidas de cadáveres embalsamados. E tempo de vos conhecerdes e preparardes o vosso futuro. Surge et ambula. 11. Ciência sem religião, religião sem sabedoria. Onde está o sábio, onde o padre, que não nos esclarecem sobre o nosso passado? Onde a sabedoria da ciência, e a luz da religião que não ilumina os primórdios do meu espírito, o nascimento da minha alma? Que direito de censores poderão ter os sábios, que atribuição de curas das almas, poderão ter os sacerdotes, se eles são incapazes de desvendar o meu passado, de iluminar o meu futuro? Será que a minha existência espiritual está limitada à data da minha existência corporal? Será que a minha alma foi gerada no ventre materno? Como se explica, neste caso, a inteligência embrionária de velhos que poderiam ser meus pais, e o desenvolvimento intelectual, superior ao meu, de moços que poderiam ser meus filhos? Como explicar a moralidade admirável de moços em contraposição com as paixões vis de certos velhos? Não é a idade que faz a inteligência e a moralidade. Que será que as gera? A influência do meio e da educação? Mas, vemos homens, e as páginas da história deles fazem menção, cujas façanhas ultrapassam a ferocidade dos próprios animais, e, entretanto, foram criados em meio de santidade, privilegiados pela instrução. De outro lado vemos santos que vicejam entre uma raça maldita e degradada, como um ramo de açucenas entre cardos. Serão, porventura, a inteligência e a moralidade, o produto do meio e da educação? Vejamos agora se elas são resultantes, propriedades da matéria, se elas são emanações do corpo humano pelo funcionamento do cérebro, dos nervos, do coração, assim como a urina e a bile são secreções dos rins e do fígado. Mas, então, a alma extingue-se com o corpo, assim como não existia antes do corpo existir, é um vapor que desaparece reduzido a cinza ao último carvão, é uma chama que se apaga à última gota do combustível, é uma claridade que desaparece ao apagar-se a última torcida. Se assim pensarmos, que são as letras, as artes, as ciências, as religiões. Se prevalece a química dos corpos, há de haver forçosamente uma matéria, um líquido, uma droga para a elaboração do fluido da caridade e da sabedoria. Quais é esse elemento? Como encontrá-lo? Hoje, que tudo se mede e se pesa, até os mais longínquos astros, hoje, que se conhece a natureza dos fluidos pela cor, pelo perfume, é visto que o pensamento se corporifica, como está demonstrado pela fotografia, como, então, não determinam a causa material, o elemento que produz a caridade e a sabedoria. Não, nem os sábios, nem os padres serão capazes de resolver o intrincado problema da alma. As religiões dos padres e a sabedoria dos sábios estão encerradas nas igrejas e nas academias, e das igrejas e academias é que têm saído as mais poderosas forças para impedir o gênio inovador na sua missão progressista. Não evocamos os padres e os sábios para alcançar deles, ou por eles, o que quer que seja, nosso intuito foi demonstrar a falência dessas instituições, cuja única nobreza tem sido enobrecer os seus caseiros, atraindo para eles a admiração do mundo. Não apelamos para os padres nem para os acadêmicos esperando que eles nos deem solução do problema, porque eles próprios se desconhecem, não sabem a sua origem, nem o futuro que os espera. Não invocamos, pois, os mortos para saber dos vivos. Não é nos templos, nem nas academias, que encontraremos o registro da nossa individualidade, mas, sim, na escala inferior dos seres, no reino animal, de que o nosso corpo carnal é o mais característico exemplar. Poderá alguém negar esta verdade, que se evidencia aos olhos de todos os que querem ver? Examine o leitor, com espírito perscrutador, o reino animal e o reino hominal, verá que não encontra entre estes reinos limites distintamente traçados. No extremo do reino animal com o reino vegetal, estão os zoófitos ou animais plantas,
nome que indica pertencerem eles a ambos os reinos, servindo-lhes de traço de união. E no extremo do reino animal com o reino hominal encontramos o orangotango, o chimpanzé, o gorila, que a tal ponto apresentam as maneiras do homem que, por muito tempo, foram designados sob o nome de homens dos bosques. Como o homem, eles andam com os pés, servem-se de bastões, constroem cabanas, e com as mãos levam os alimentos à boca. Comparai esses animais superiores com os homens inferiores, como os quites e os latoucas, com os fuegianos, com os vedas do Ceilão, com os docos de Cafa e de Gurage, por nós lembrados em folhas transatas, e dizeis se o reino hominal não está preso pela mesma cadeia ao reino animal, assim como este último ao reino vegetal. A ciência da terra é a ciência sem religião, assim como as religiões sacerdotais são sem sabedoria. Tanto uma como outra vão desaparecer para dar lugar à verdadeira ciência, que vem de Deus. 12. Combate ao preconceito, exame perfunctório da escala inferior. A mais grandiosa tarefa que o homem pode desempenhar, e por isso mesmo a mais combatida, é a que consiste em destruir erros enraizados na alma humana durante séculos de obscurantismo. O preconceito sempre se levanta hirsuto contra aqueles que vêm desbastar o terreno inculto da ignorância, que guarda os despojos das civilizações extintas. Já vimos que não há lacunas entre o reino animal e o hominal. Entretanto, esclareçamos melhor os nossos estudos. O zoófito tem a aparência da planta, como planta, está preso ao solo, como animal, a vida nele é mais acentuada, pois tira a nutrição do meio ambiente. Imediatamente após os zoófitos aparece a inumerável variedade de pólipos de corpos gelatinosos, sem órgãos bem distintos e que só diferem das plantas pela locomoção. Depois, vem, na ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto, os eumintos ou vermes intestinais, os moluscos, animais carnudos, sem ossos, dos quais uns são nus como as lesmas, as polpas, os polvos, e outros, guarnecidos de conchas como os caracóis, as ostras, os crustáceos, cuja pele é revestida de crosta dura, como os camarões, as lagostas. Logo após vemos os insetos, nos quais a vida tem uma atividade prodigiosa. Neles, o instinto laborioso se manifesta, como acontece com a formiga, a aranha, a abelha. Estudai esses animais e vereis de quanto são capazes. Lede A Vida das Abelhas, de Maeterlinck, e negai, se tiverdes coragem, a inteligência e o raciocínio a estes pequenos seres. Na escala inferior, alguns passam por metamorfoses, como a lagarta, que se transforma em elegante borboleta. Depois vem a ordem dos vertebrados, animais de esqueleto ósseo, compreendendo os peixes, os répteis, os pássaros, e, por fim, os mamíferos, cuja organização é mais completa. Entre uma e outra ordem não existe absolutamente solução de continuidade, e sem transição brusca passamos dos zoófitos aos animais vertebrados. Depois de uma nítida pesquisa na escala inferior, compreendemos que os animais de organização complexa não são mais do que uma transformação, um desenvolvimento gradual da espécie imediatamente inferior. Queiram ou não queiram os pregoeiros do pecado original, quer riam ou não os entendidos, a verdade aí está, aos olhos de todos os que quiserem vê-la. 13. A inteligência e o instinto, o raciocínio e a memória, evolução do espírito. Que é a inteligência? Que é o instinto? Que é o raciocínio? Que é a memória? Inteligência é a faculdade de entender, de compreender, de conhecer. Instinto é o impulso ou estímulo interior e involuntário, que leva os homens e os animais a executarem atos inconscientes. Raciocínio é a operação pela qual chegamos a uma conclusão ajuizada. Memória é a faculdade de conservar a lembrança do passado ou de alguma coisa ausente. Estas definições querem dizer que a inteligência, o instinto, o raciocínio e a memória não são palavras vãs, mas têm uma significação, designam alguma coisa, e essa alguma coisa que cada uma delas exprime, é que deve despertar a nossa mente, quando pronunciamos qualquer dessas palavras. Por exemplo,
Quando dizemos que tal ou qual animal tem inteligência, afirmamos que ele entende, compreende, conhece, pois verificamos-lhe a faculdade inteligente em ação. Ao surpreendermos no mesmo animal uma conclusão ajuizada, uma ação que resultou de uma operação por ele desenvolvida, dizemos que o animal tem raciocínio, porque pensou para executar aquele movimento. A inteligência, ou por outra, os atos inteligentes, requerem meditação, raciocínio. O mesmo não se dá com as ações instintivas, que são impulsivas, involuntárias, inconscientes. Outro fenômeno interessante é a memória, cuja faculdade é também peculiar aos animais, como verificaremos no decurso de nossos estudos. Todos esses atributos do espírito humano, encontramo-los também nos animais, embora menos desenvolvidos, o que vem confirmar nossa tese, segundo a qual o animal tem uma alma imortal, perfectível, e, não havendo solução de continuidade entre o reino animal e o reino hominal, claro está que a alma aperfeiçoada do animal, depois de passar o ponto de junção que une os dois reinos, começa novo tirocínio na humanidade. Donde ainda se conclui que o homem também atravessou a escala zoológica para chegar a ser homem. Assim fica explicada, a contento, a diversidade de raças, de intelectualidade. O homem fica conhecendo o seu passado, vê a estrada que percorreu, admira o berço em que nasceu, compreende que os dotes que possui foram conquistados pelo trabalho, pelo sofrimento que conduz ao estudo, que abre a inteligência, exalta o raciocínio, para bem constituir a nossa individualidade e guiá-la para horizontes mais dilatados. Como se vê, esta doutrina proclama a justiça divina, ao passo que a doutrina do pecado original deprime os atributos divinos. 14. O transformismo de Lamarck, Darwin e outros, o monismo de Haeckel em face do espiritismo. Os estudos de Lamarck, Darwin, J. Muller, Huxley, Haeckel e outros no terreno da matéria, não deixaram de concorrer para o desbravamento da seara, esterilizada pelas doutrinas dogmáticas. Haeckel, em sua obra Enigmas do Universo, tentou também o estudo da alma, mas com espírito tão preconcebido que só soube procurá-la no lado material dos seres, só a encarou pelo lado fisiológico, considerando-a precipitadamente um produto da matéria, um fenômeno da natureza. Para Haeckel, o mundo espiritual era uma fantasia poética, por isso, não admitia o livre-arbítrio, etc. Mas, sob o ponto de vista fisiológico, Haeckel é grande, porque legou à humanidade importantes lições que forçosamente conduzirão o homem à psicologia moderna, como aconteceu com o professor César Lombroso, convertido ao espiritismo, que soube encarar esta doutrina sob o ponto de vista monista, infundindo na obra de Haeckel o espírito vivificante. Sob o ponto de vista filosófico, em face do testemunho que os fatos espíritas apresentam, a obra de Haeckel, considerada materialmente, não vale um caracol, é dogmática, intolerável, inverossímil. De fato, seu transformismo com abstração do espírito de tudo faz obra do acaso, e todos sabem que acaso é uma palavra que exprime ignorância pela mesma forma que a palavra mistério designa coisa que se não compreende. Entretanto, os trabalhos de Haeckel em face do espiritismo, que proclama a evolução, têm real valor. O acaso desaparece para os espíritas e em lugar deste aparece o espírito em evolução contínua. O mesmo acontece no lado religioso, com o desaparecimento do sobrenatural e do mistério a alma sobressair como fator de fenômenos até aqui inexplicados e inexplicáveis para as igrejas. Com o estudo, com o livre exame, com a experimentação, tudo se compreende, a verdade esplende, demonstrando-nos a imortalidade da alma. 15. A lei da evolução anímica, é o orgulho dos titulares. A lei da evolução anímica é a única que explica a origem da alma, e toda essa diversidade de caracteres que existem no mundo. Entretanto, ela sofre tão grande repúdio por parte dos sábios, dos titulares das academias, que é para admirar o progresso que, não obstante, tem feito nos espíritos de boa vontade. Mas qual será o motivo desse repúdio, desses ataques à verdade? E o orgulho, é o personalismo desmedido,
A idolatria que tanto tem deprimido a raça humana. De fato, haverá maior humilhação para um Papa, que se diz representante de Deus na Terra, ou ficar ele sabendo, com todos os seus prosélitos, que seu espírito já fez uma longa travessia pela escala zoológica, já animou o corpo de um suíno e o de um asno. Haverá maior blasfêmia, pecado mais digno do inferno eterno, do que publicar tal coisa, ou mesmo pensar que isso é uma verdade. O príncipe quereria aparecer diante dos seus súditos, não só com as honras que tem, mas também mostrando o que foi. Poderá conformar-se o conde, o barão, o doutor, o grande do mundo com a lembrança do tempo em que foi pequeno, ignorante, miserável? Ele que aparenta grandeza, sabedoria, virtude que não possui, suportará tal humilhação? Se o mundo costuma conhecer o monge pelo hábito, se é o hábito que aparenta tudo, com que direito vamos nós tirar o hábito aos monges para estudar a sua natureza, perscrutar a sua alma, sondar o seu coração, e, ainda mais, transportarmos-nos ao seu passado, que ele renega, para destruir-lhe o altar onde, hirto, se adora e é adorado pelos seus bajuladores. E claro que, resolvido o problema da alma animal, sua imortalidade, sua ascensão ao reino nominal, sendo a lei divina, para todos eterna, irrevogável, os coroados que se fizeram cabeças do mundo, os pais da pátria, que por ela dão sua alma, seu corpo e seu sangue, os imortais das academias, ficariam todos horrorizados quando, num exame retrospectivo de um passado remoto, suas personalidades aparecessem como rechonchudos suínos e orelhudos asnos. Não convém despertar humilhações. Essa gente quer passar como privilegiada de Deus, até no nascimento. Ao grande, as pequenas coisas envergonham, rebaixam, oprimem, mas, quando eles se mostrarem ante o Senhor, não serão os corpos humildes que eles negaram ter atravessado que rebaixarão as suas almas, mas, sim, as obras más que praticaram, o mau uso que fizeram do seu dinheiro, do seu prestígio, da inteligência que aplicaram em proveito de gozos terrenos e das paixões da carne. 16. Exemplo da inteligência dos animais, o Dr. Garner e os macacos, o gorila do Dr. Hartmann e outros. O ilustrado autor de A Evolução Anímica, Dr. Gabriel Delany, reproduz no seu livro, que já recomendamos à atenção dos leitores, uma bela coletânea de fatos bem autenticados, que demonstram sobejamente a inteligência dos animais. Mas, quando essa inteligência é cultivada, quando o animal fica sujeito a uma boa educação, então é que bem se pode observar que a alma dos nossos irmãos inferiores não é tão atrasada como se pensa. Vamos oferecer aos leitores alguns casos verificados com animais educados. Está claro que a educação só produz resultado onde há inteligência, pois, sendo o instinto um estímulo inferior, impulsivo, que só produz atos inconscientes, não é suscetível de educação, que depende de raciocínio e de compreensão. O Dr. Garner, que começou em 1906 a fazer um estudo profundo nas florestas do Congo, pois é partidário das teorias transformistas, pensa que os antropóides nos devem compreender e são suscetíveis de civilização. De fato, segundo afirma, tirou ótimo resultado das pesquisas e do seu trabalho. O Dr. Hartmann, por sua vez, conseguiu capturar um gorila, que levou para Berlim, com o fim de estudar a inteligência desse animal. Diz o Dr. Hartmann, a respeito do seu gorila, ele não possuía instinto mau. Tinha o defeito de ser muito teimoso. Empregava vários sons para traduzir as suas ideias, ora em tom de súplica, ora de medo. Para mostrar seu contentamento batia as mãos e dava cambalhotas. Por fim, o ilustre experimentador fez várias observações e relata as provas de inteligência do macaco que usou em suas pesquisas. Não há muito tempo, a imprensa da Europa e do nosso país muito se ocupou do cônsul, um chimpanzé que percorreu a Europa, fumava como um homem e assistiu a vários banquetes em Paris, sentando-se em cadeiras com compostura de um fidalgo. Outro chimpanzé muito célebre foi o Empereur, aplaudido no Teatro Olympia de Paris, preparava seu chá, comia com faca e garfo,
passeava de bicicleta. Um outro, de nome Esaú, foi muito célebre em Londres, onde o chamavam o gentleman chimpanzé. Andava sempre vestido segundo a última moda, trajava smoking, comia à mesa com toda a correção, possuía conta corrente no Banco de Londres, e, diante de seus espectadores, assinava cheques. Esse macaco morreu de uma pneumonia, contraída ao sair do teatro, numa noite fria e úmida. Tinha 4 anos, e o seu proprietário só se consolou com a sua morte pela perspectiva de receber o seguro que ele fizera da vida de Esaú, e que atingia a milhares de libras esterlinas. 17 Ligeira crítica da psicologia humana, os cães nos campos de Marte. É preciso estudar a fundo a psicologia humana, para distinguir os homens dos homens. Há homens que pensam e pensar a bem, procurando nos fenômenos as causas produtoras. Outros homens há, entretanto, que só veem o exterior, e não querem ver mais que o exterior. A incúria destes últimos chega ao ponto de fabricar deuses a quem incensam e diante dos quais se curvam, fazendo-lhes rogativas. A alma dessa gente está tão ligada à matéria, ao corpo carnal, que eles chegam a confundir-se com esse corpo, e mesmo depois de passados para a outra vida, porque se veem com um corpo de aparência igual ao corpo de carne que tinham, não se creem mortos, isto é, desencarnados, e tudo fazem por continuarem na sua vida habitual, como se nela estivessem. São cegos do espírito, como os há do corpo, por isso não veem o espírito que vivifica. São inteligências que o peso dos dogmas obstruiu. Daí a necessidade de reproduzir em letras redondas, à guisa de parábola ou ensino alegórico, os fatos que se verificam no mundo e se reproduzem em maior ou menor escala em toda parte. Dissemos algo sobre a inteligência dos macacos. Vamos tratar da inteligência dos cães, começando pelos cães de guerra. A Guerra Mundial de 1914-18, que fez perto de 30 milhões de vítimas, não deixou de aproveitar a muitos que se foram, e a outros que aqui ficaram. No número destes incluem-se os cães, que prestaram serviços relevantes, não só nas linhas de fogo, mas também e principalmente na Cruz Vermelha, onde ocuparam postos salientes para a proteção dos feridos. Ao fim da guerra, só em Paris foram desmobilizados 14 mil cães, 14 mil, muitos deles condecorados por atos de bravura, de dedicação, de fidelidade, de abnegação. Em vista dos fatos observados, não há dúvida que o cão possui uma alma, sendo inteligente. Essa inteligência não pode deixar de ser atributo do espírito, inteligência que chega a conceber a noção do bem e do mal, a ter conhecimento do dever, a possuir até uma moral admirável, que poderia servir de exemplo a muitos homens. A imprensa fez ampla referência à influência dos cães nos campos de Marte, de maneira que pedimos aos leitores nos dispensem a narração desses fatos por demais conhecidos, para tratarmos de outros menos conhecidos. 18 O Cão de Aubry, um fato histórico narrado pelo beneditino Bernardo de Montfalcon. A primeira história que nos acode à lembrança quando evocamos o amor, a inteligência e a fidelidade do cão, é aquela extraída pelo beneditino Bernardo de Montfalcon, do Teatro de Honra e de Cavalaria de Colombiere. Na corte do rei Carlos V, da França, havia um fidalgo de nome Macaire, que muito invejava um dos seus companheiros, Aubry de Montdidier, favorecido pelo rei. Macaire decidiu assassinar Aubry. Um dia esperou na floresta de Bondy e matou-o. Ninguém testemunhou o crime, salvo o cão de Aubry, um grande galgo. O assassino enterrou a vítima no mesmo lugar em que ela caíra, e o cão durante muitos dias dali não se afastou. Finalmente, impelido pela fome, partiu em direção a Paris, e foi pedir comida aos amigos de Montdidier, voltando em seguida para o ponto em que jazia o corpo do seu dono. Muitas vezes fez o mesmo trajeto. Finalmente, intrigados por seus gemidos, os amigos de Aubry tiveram a curiosidade de o seguir, e, na floresta, removendo a terra, acharam o cadáver. Alguns dias após, o galgo, que fora recolhido por um parente do assassinado, avistou Macaire, num grupo de fidalgos e sem hesitação saltou-lhe ao pescoço. O rei,
que a morte do seu favorito havia entristecido, foi informado e ordenou que a experiência se repetisse na sua presença. Foi trazido o cão, em seguida entrou Macaire, dissimulando-se entre numerosos cortesãos. O animal não hesitou um instante, correu a ele e atacou-o com violência. O inquérito determinou certas provas contra aquele fidalgo, que continuou, no entanto, a afirmar a sua inocência. Vamos, resolveu o rei, apelar para o julgamento de Deus. Foram conduzidos para a ilha de São Luís, o cão e Macaire. Começou o duelo. Num campo fechado entrou Macaire, armado de um bastão. O galgo tinha por defesa um tonel aberto nas duas extremidades, onde ele podia refugiar-se. O combate foi curto. O animal, correndo em torno do seu adversário, evitava o bastão, quando, de súbito, saltou à garganta do fidalgo. O homem fez sinal para que o libertassem, pois diria a verdade. Conduzido à presença de Carlos V, confessou o crime, sendo, em seguida, enforcado. Em uma saião do castelo de Montargis, um pintor reproduziu a cena desse original duelo. O cão galgo de Montdidier tornou-se célebre na história, mais célebre talvez que o próprio Montdidier, miseravelmente assassinado por um bandido vestido de casaca e que comia à mesa do rei. Se naquele corpo de cão, não existisse um espírito, uma alma racional e sentimental, ele não poderia externar os grandes sentimentos que eternizaram seus feitos. 19 O cão de Manhei. Há poucos anos os sábios de todas as partes foram atraídos pelas extraordinárias faculdades dos cavalos de Elberfeld e do cão de Manhei, cujos fenômenos interessantíssimos concorreram, com exuberância para o esclarecimento da psicologia moderna, quer na esfera humana, quer na esfera animal. Essas provas, facultadas às maiores sumidades do velho mundo, afirmam a existência da alma no animal, a alma que não pode deixar de ser imortal, e, portanto, perfectível. Concorreram para o desenvolvimento da psicologia humana, porque o homem já não pode mais ser considerado um ser à parte da criação, mas está estreitamente ligado, segundo os efeitos verificados com tais animais, aos seres inferiores, por onde passam todas as almas, porque, dissemos, todas têm a mesma origem. Toda a imprensa brasileira e estrangeira tratou dos casos acima referidos, os dos cavalos de Elberfeld e o do cão de Manhei. As revistas salientaram o fato com todo o carinho. Os Annales des Sciences Psychiques, a Revue des Sciences, finalmente, todos, publicaram circunstanciadamente as experiências dos sábios com tais animais, ilustrando suas páginas com provas fotográficas. A maior parte dos estudiosos conhecem esses fatos. Rolf é o nome do cão, que o Dr. Moquel, advogado em Manhei, tem em sua companhia, e que chega a resolver problemas aritméticos, como todos os experimentadores verificaram. Dentre os numerosos sábios que têm ido a Manhei, entre os primeiros investigadores contam-se, o Dr. Paul Sarrazin, de Basileia, os professores H. D. Elieger e H. Kaimer, de Stuttgart, o professor Claparede, de Genebra, e o Dr. W. Mackenzie, de Gênova. Todos eles conversaram com Rolf e dele obtiveram respostas para suas perguntas. Rolf transmite o seu pensamento por pancadas correspondentes às letras do alfabeto. Em 2 de outubro de 1913, o Dr. Vollard esteve em casa do Dr. Moquel, onde conversou com Rolf, saindo extremamente impressionado pelo que ouvira e vira. O Dr. Vollard, entre outras coisas, perguntou a Rolf do que ele gostava mais no mundo. Rolf respondeu, Bilder sn Gela, Bilder sen Gela, quer dizer, ver estampas Gela. Gela é uma cadela da mesma raça, sua companheira, que, desde algum tempo, e com resultados satisfatórios, é educada pelo mesmo método, bem assim o gatinho Daisy, o qual também resolve alguns problemas aritméticos muito simples e responde na linguagem tipológica de Rolf a algumas perguntas fáceis. Se o instinto é capaz de produzir fenômenos inteligentes dessa natureza, vamos concordar que tudo é obra do instinto, tanto nos animais como nos homens. Mas assim não é, nem pode ser, a causa de tudo é a alma, que é dotada de inteligência.
Vintes ou O Cão da Sra. Borderielks. Os últimos tempos que atravessamos são cheios de fenômenos interessantes. No momento em que escrevemos, a imprensa da Além e da Queimar trata de um cão que fala. Esse cão pertencia à Sra. Borderielks, diretora da revista Psíquica. 2 Mensageiro, de Roma, assim publica a interessante notícia, depois do cavalo de Eberfeld, que contava, a da foca cantante,